Ainda que por alguns anos ainda nada mude fora de você, ainda que o lugar ainda seja o mesmo, mas ouça o que eu estou falando, eu vou cumprir o que estou te prometendo. Primeiro Samuel capítulo 3, verso 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, lhe disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Eu peço toda a sua atenção nesse momento. Eu creio que apesar de você já estar acostumado comigo, acostumado com o tom da minha voz, com o meu jeito de explanar a palavra, eu creio que Deus pode fazer algo novo. Eu creio que Deus pode falar com você de um jeito diferente. Eu não tenho a mínima noção de como você vai receber isso, mas eu tenho certeza que não há voz mais poderosa do que a voz do nosso Deus. Eu só sou um instrumento. É Deus que vai falar com você aqui agora, pela sua santa palavra. Pai, nesse primeiro domingo do mês, a gente se reúne, famílias reunidas para assistir esse culto, pessoas solitárias. Eu nem consigo dimensionar os lugares que estamos alcançando. Casas de todos os tipos, famílias enfrentando todos os tipos de desafios, mas todos agora em frente a um aparelho, televisão, celular, tablet, cada um como pode na sua realidade, mas todos agora parados para ouvir a tua voz. A voz que não decepciona, a voz que cumpre o papel, a voz que não confunde, muito pelo contrário, dá direção, a voz que dá esperança. Ah, Satanás tem medo que nós te ouçamos, Senhor. Oh, Satanás tem pavor que nós possamos crer na tua voz e que ele se apavore mesmo, porque será uma manhã de libertação, será uma manhã de avivamento, será uma manhã de vida, será uma manhã de colocar o homem em pé, a mulher em pé, a família. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Algo incrível está acontecendo. Uma mulher frustrada, humilhada, e só quem já passou por uma humilhação constante sabe o quanto isso dói. Eu não estou falando de uma humilhação pontual, um dia, 2 dias. Eu estou falando de uma humilhação diária, constante. Sabe o quanto isso machuca? E essa mulher está tão frustrada
por conta da humilhação, tão deformada. Ela ama a Deus, mas está sendo humilhada. Ela serve a Deus, mas ela está sendo humilhada. Tudo porque ela não podia ter um filho. E isso, além de doer, era exposto diariamente na frente dela, dizendo: você não pode, você não pode. A humilhação dessa mulher é tão forte, que ela vai ao templo com o seu marido, e a agonia dela é tão forte, que ela não consegue nem orar. Ela apenas balbucia. Sabe o que é balbuciar? É quando você mexe os lábios, sem expressar som. Ela balbucia. É algo tão estranho de se ver, que o sacerdote Eli olha para essa mulher chamada Ana, e não consegue ver Deus nisso. Ele acha que Ana está bêbada. Balbuciar é quando você diz sem dizer. Já passou por isso? Você conversa com Deus sem falar nada. Não tem como falar. Mas é interessante que Deus ouviu o balbuciar dela. Não teve uma palavra expressada. Não expressou uma palavra, mas o coração dela alinhou. Ela encontrou Deus na dor. Já orou assim? Dobrar o joelho, não ter força para falar nada, mas de repente você sente: olha, Deus me ouviu, Deus me abraçou. Você levanta, enxuga as lágrimas e vai viver a vida. Mas como assim? Não orei, não falei nada, mas alinhei meu coração. Assim foi Ana. A dor e o sufoco dela, toda a dor, perseguição, vergonha, ela deu um grito em direção a Deus. Não haviam palavras suficientes, apoio, mas a sinceridade, e é isso que Deus procura em nós. A sinceridade do coração fez Deus ouvi-la e abriu a sua madre. Nunca esqueça algo: quando você não tiver palavras, saiba que Deus sempre vai ouvir o som da sua alma e do seu espírito. Não se preocupe apenas com o som da boca. Esse não é o mais importante. O mais importante é o som do que está aqui dentro. Ana não conseguiu orar, mas Deus ouviu a oração dela. Isso é lindo, porque contraria o que a gente faz. A gente se preocupa muito mais com a fala. E aí acontece algo maravilhoso. Ana, ela balbucia na dor, e Deus dá uma promessa para ela: olha, daqui 1 ano você vai abraçar um filho. Que maravilha. Que maravilha voltar para casa com a voz de Deus. A realidade ainda era a mesma, mas ela sabia que Deus tinha falado com ela. E aí as humilhações podem até continuar. Você não precisa que o diabo cale a boca, você precisa ouvir Deus. Entende isso ou não? Você não precisa ficar orando para o diabo calar a boca. O diabo não vai calar a boca nunca. Ele vai continuar falando, humilhando, roubando, tentando matar, roubar e destruir. O que importa é ouvir a voz de Deus, para você não ser vulnerável àquilo que o diabo diz. Passou 1 ano, aquilo que ela mais queria aconteceu. E aí essa mulher tão especial, faz algo lindo. Ela pega o filho que Deus deu para ela, Samuel, e ela toma uma decisão. Ela fala o seguinte: esse filho que Deus me deu não vai ser meu, não vai morar comigo. Eu vou levá-lo ao templo e vou devolvê-lo para Deus. Que maravilhoso isso. Como eu amo essa mulher Ana. O filho que Deus deu para ela, quando nasceu, ela foi e devolveu para Deus. Ela levou o filho para a igreja. Ela chamou o sacerdote Eli e falou: olha, eu quero que você crie meu filho. Eu quero que o Samuel more no templo. Trabalhe, porque eu quero consagrar o meu filho ao Senhor. Mas há um detalhe. O detalhe é que a intenção de Ana é maravilhosa, mas o templo que ela está levando o filho dela é um templo que moralmente está desequilibrado, destruído. O sacerdote que ela está colocando como responsável para cuidar do filho dela, que vai morar com ele, é um sacerdote que há muito tempo não ouve a voz de Deus.
Veja, a principal função de um sacerdote é conectar o povo a Deus, é ser uma ponte. E há muito tempo o sacerdote Eli não sabia o que era isso. Ana está levando o filho dela para um templo que tem cara de templo, mas não é templo. Deixando na mão de um sacerdote que tem cara de sacerdote, mas não é mais sacerdote. Tinha rituais, tinha ofertas, tinha cultos. Só faltava uma coisa: Deus não estava naquele templo mais. E você sabe que existe um problema grande em estar num lugar que Deus não acessa. Olha, você pode ser muito maduro, muito inteligente, mas existe um poder de influência nos lugares que nós estamos. Nós nunca somos neutros. Todo lugar que a gente frequenta, ele influencia a gente. E agora a Ana está colocando o milagre dela, o filho que Deus deu a ela, num lugar onde Deus não está. Aquela promessa chamada Samuel, aquele filho maravilhoso, que Deus deu a ela, no meio de uma oração sem palavras, enquanto ela balbuciava, está agora num lugar que Deus está longe. E uma linda promessa corre o risco de se apagar, porque vai conviver num lugar apagado, com pessoas apagadas. Samuel está sendo colocado num lugar que Deus não está mais agindo. É o risco do menino Samuel, que vai ser criado por um sacerdote falido, no futuro se transformar num adulto falido, num sacerdote falido. A minha leitura é que Samuel tem tudo para ser um fracasso. Ele está na casa de um sacerdote fracassado, num templo onde Deus não está agindo, em valores corrompidos. É o raio-x perfeito de como um milagre, o menino Samuel milagre, pode se transformar num fracasso. É a linha sucessória do fracasso. É o que nós pensamos. Filhos fracassados geram filhos fracassados. Sacerdotes fracassados geram sacerdotes fracassados. Se meu pai fracassou, eu vou fracassar. É a linha sucessória da dor. Um ambiente sem esperança. Imagine um templo sem alegria. Imagine um lugar bonito, mas cinza, vazio. Rituais onde não se sentem a Deus. E o menino está ali. Mas eu quero ensinar você uma coisa nessa manhã. Eu queria que você abrisse seus ouvidos. Porque talvez você está vendo um milagre que Deus te deu. Uma promessa, um chamado, algo lindo, que você sabe que foi gerado na oração. E não é aquela oração bonita, feita com as palavras belas, que escolhem a dedo as palavras para não ter concordância. Algumas vezes você conquistou algo balbuciando, no meio das lutas, queimando pelas perseguições. Conquistou, só você sabe o quanto vale isso que Deus te deu. Aquela oração feita no meio da luta, no meio da afronta. E hoje você percebe que a grande promessa que Deus te deu, o grande chamado, o grande ministério, a família, só você sabe o preço que foi para ter esse filho, para ter esse emprego, essa empresa, para ter esse casamento, só você sabe. E agora você percebe que o convívio, o ambiente está transformando um milagre num fracasso. Aprenda algo. O que muda a sua vida nunca será o lugar que você está, mas o que muda a sua vida sempre será a voz que você ouve. O que muda a sua vida nunca será a casa que você está, mas o que muda a sua vida sempre será a voz que você ouve. O que muda a sua vida nunca será o lugar que você está, mas sempre será a voz
que você ouve. A nossa vida muda quando Deus fala conosco. Eu afirmo a você, quando a voz de Deus se apresenta diante de alguém, tudo muda. Quando a voz de Deus se apresenta a alguém, essa voz livra a pessoa do passado, essa voz gera esperança, essa voz desfaz o deserto. E é extremamente desafiador ouvir a voz de Deus. É extremamente desafiador. É extremamente desafiador ouvir a voz de Deus. E agora Samuel está num lugar perdido. E eu afirmo, nunca é o lugar que determina o que eu vou viver. Samuel está num lugar perdido. Ele está sendo criado num ambiente onde Deus não está. Mas de repente, na hora de dormir, no meio daquele ambiente frio, triste, e eu sei que talvez você está vivendo alguma coisa parecida na sua casa, esse lugar que não inspira, tudo errado, tudo invertido, o certo vira errado, o errado vira certo, nesse lugar que você fala, meu Deus, para onde eu vou? O menino é inexperiente, ele é um garotinho, longe da mãe, longe do pai, num lugar ruim, mas de repente, ele deita na cama, ele se cobre, e há uma voz que entra no seu quarto: Samuel. Samuel. Sim, o ambiente ainda é um ambiente frio. Sim, o templo ainda está corrompido. Sim, ainda é um lugar terrível que pode transformar um milagre num fracasso. Mas ele ouve uma voz no seu quarto. Veja a loucura desse texto. Um menino que é gerado por uma oração sufocada, de uma mãe desesperada, é lançado dentro de um templo que o próprio Deus abandonou, criado por um sacerdote falido, tudo para ser um fracasso, mas de repente, uma voz rompe o fracasso e chama o menino. Nosso Deus está quebrando um sistema. Ele não falava mais ali, ele não tinha comunhão mais com Eli, mas por conta de Samuel, Deus está quebrando um sistema. Oh meu Deus do céu, olha que lindo, ele diz Samuel, ele não diz garoto, moleque, oh menino, ele fala o nome do menino, ele chama o menino pelo nome. Mas o que acontece? Quando o garoto, inexperiente, e está num lugar ruim, a casa é ruim, o ambiente é frio, ele ouve uma voz, ele ainda não está acostumado com Deus, a Bíblia diz que ele não conhece, mas quando ele ouve a voz de Deus no quarto dele, ele acorda, Samuel, Samuel, e ele corre no quarto do passado, ele corre no quarto do sacerdote Eli, e ele diz, Eli, você me chamou? Estou aqui, fala Senhor. E ele diz, não te chamei, volte a dormir. Não sou eu que está te chamando. E o menino deve ter coçado a cabeça e dito, alguma coisa não está certa. Tudo bem, vou voltar a dormir. Ele ouve a voz de Deus, mas ele vai tentar entender a voz que o chama no quarto velho, no quarto antigo. Mas entenda, a esperança nunca estará numa voz antiga. A esperança nunca estará numa fase antiga. A esperança, ela está sempre no quarto que você está dormindo agora. A esperança está falando com você onde você está agora. Deus chama Samuel, mas ele vai consultar o passado. Samuel, Samuel, ele sai do presente, vai para o quarto do passado e pergunta para o passado, para o Eli, fala Senhor, o que o Senhor quer Senhor? Mas não há esperança no passado. E o que o passado diz? Volte a dormir. Deus o chama, Samuel, Samuel, ele acorda, mas quem ele consulta? Ele volta para o quarto do passado, ele pergunta para o passado, fala Eli, o que o Senhor quer? Mas o passado não tem futuro, o passado não tem esperança, a única coisa que o passado pode dizer a você é, volte a dormir. Ele volta a dormir, Deus o chama de novo, Samuel, Samuel. Ele não entende que Deus está chamando ele.
Ele volta para o quarto do passado pela terceira vez. E o passado diz: eu não estou entendendo. A única coisa que o passado pode dizer, Samuel, é: volte a dormir. É exatamente isso que o passado pode fazer comigo e com você. É por isso que eu digo que o lugar nunca vai nos curar, uma fase nunca vai nos curar, mas uma voz muda tudo. Entender a voz muda tudo, e é exatamente isso que o passado pode fazer conosco. O máximo que uma fase passada pode me dizer, o máximo que uma experiência passada, o máximo que um relacionamento passado pode me dizer é: volte a dormir, deixa o ciclo das coisas, volte a dormir, durma que logo passa, durma que logo o sol vai amanhecer, e vamos voltar a viver nesse templo fracassado. Durma, deixa passar mais um dia, toma um calmante, deixa passar mais um dia, que amanhã tudo volta ao normal. Volta a ter o sacerdote fracassado, volta a ter o templo fracassado, volta a ver no ambiente onde Deus não visita, vai dormir. Mas Deus, por mais que o passado me volte a fazer dormir, há uma voz que sempre vai me acordar quando o passado quiser me colocar a dormir, dizendo: Samuel, Samuel. Toda vez que Samuel saía do quarto do passado e voltava a dormir, a voz de Deus estava lá, porque Deus não tem compromisso com você no passado, Deus tem compromisso com você agora, e a voz de Deus muda tudo. Escreva aí no chat: a voz de Deus muda tudo. A voz de Deus. Agora observe, Samuel está no quarto dele, ele ouve Deus o chamar, Samuel, ele não entende. Ele sai do quarto dele, vai para o quarto do Eli. O Eli não entende. O Eli o manda voltar a dormir. Mas em todo o tempo, a voz de Deus só é pronunciada no quarto de Samuel. Deus não fala e não chama Samuel quando ele está acordado no quarto de Eli. Porque a voz de Deus não acompanhará você enquanto você quiser visitar quartos velhos. Você precisa parar de visitar o seu passado e começar a prestar mais atenção no quarto que você está agora. Ele vai falar com Eli, e Eli não entende nada. Sabe por quê? O passado é surdo para a voz de Deus. Há um conflito aqui. Eu ouço uma voz me chamando. Alguém quer falar comigo. Eu não entendo. A pessoa que poderia me ajudar não entende. Talvez a lembrança que poderia desvendar minha vida, talvez essa pessoa, esse meu amigo, talvez esse lugar, a única coisa que ele manda fazer é: dorme que passa. Mas quando eu volto para o meu quarto, aquela voz continua me chamando. Sabe o que significa isso? É o santo desconforto. E eu sei que alguns estão passando por isso. Alguns estão dizendo: eu não estou entendendo minha vida. Alguém está me chamando, algo está me chamando, alguém me chamando. Mas eu pergunto para as pessoas que estão ao meu lado: vocês também estão entendendo, estão ouvindo? E ninguém ouve nada. É quando você começa a sentir um peixe fora d'água. É quando você começa a perceber que há algo diferente em você, mas é só com você. A casa está fracassada, as pessoas ainda estão em luto, ninguém sente isso, mas você entende que algo está pulsando, alguém está te chamando, algo está te chamando, não é possível. E aí você pergunta: mãe, você está sentindo isso? Não, vai dormir, menino. Pai, não vai dormir, você está louco, você está doido, está fumando maconha? O que é? Você está maluco? Não, alguma coisa está acontecendo. Eu sei que há um despertar, eu não sei entender, eu não sei, mas continua dizendo: Samuel, Samuel, e Deus continua me chamando no mesmo lugar. Deus não saiu do quarto de Samuel. Deus está lá chamando ele do mesmo jeito, da mesma forma. Ele continua chamando pelo nome, no mesmo ambiente. Samuel abandona o ambiente, Samuel sai, vai para o passado, mas Deus não desiste dele. Deus espera ele voltar, deitar e chama de novo. Sabe por quê? Deus não vai seguir você no seu retrocesso. Deus não vai seguir você. Deus espera, Ele tem paciência, Ele te ama, mas Deus só vai falar com você, só vai se comunicar com você no ambiente que você está hoje. Tem que ter muita coragem para viver no presente.
Tem que ter muita coragem para viver no presente. A maioria das pessoas não vive no presente. Elas não encaram o presente, elas não olham para o presente. Tem que ter muito foco para viver no presente. É só no presente que você ouve a voz de Deus. É só no presente que você entende o avivamento. Tem que ter muita coragem para não visitar o quarto velho, as experiências velhas. Mas Deus está te chamando hoje: pare de visitar o quarto velho e pare de sair para o passado, porque a minha voz está no presente. Eu quero dizer que mesmo que muitos tenham falhado, voltando insistentemente para quartos do passado, a voz de Deus não se altera, Deus não se irrita. Quando Samuel se deita, Deus o chama. Mas aqui há um problema: Samuel não consegue conhecer a voz de Deus. Irmãos, é tão importante conhecer a voz de Deus. É tão importante quando sua vida está como um lugar abandonado, frio, gelado. E aqui nós temos um problema, porque eu tenho Deus falando com um menino que não conhece a voz de Deus, e no quarto ao lado tem um homem que conhece a voz de Deus, mas Deus não fala mais com ele. Que triste. Deus falando com um garoto, e o garoto não entende a voz de Deus. E do outro lado tem alguém que sabe ouvir a voz de Deus, mas Deus não quer falar mais com ele. Como é importante ouvir a voz de Deus e conhecer a voz de Deus. Mas foi Eli, na terceira vez que Samuel foi até a cama dele: Eli, o senhor me chamou? Ele fala: não chamei. Mas faz o seguinte, Deus não está falando comigo. Mas como é a terceira vez, só uma explicação, Samuel: é Deus que está te chamando. Volta, deita. Quando Ele chamar o seu nome de novo, diga para essa voz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel voltou, e pela quarta vez, depois dele deitar, uma voz entrou naquele ar frio, seco, aquele cheiro de mofo, coisa velha. Uma voz entra e diz pela quarta vez: Samuel, Samuel. Essa voz vai entrar aí agora. Essa voz vai entrar no teu coração, porque os milagres que foram gerados não vão virar fracasso. Os milagres, os meus Samuéis, não virarão sacerdotes fracassados. Não vou permitir que aquilo que Deus me deu em oração, eu não vou permitir que aquilo que Deus me deu, quando eu estava ali, meu Deus, só Deus sabe o quanto vale isso. Só Deus sabe o quanto vale esse filho, só Deus sabe o quanto vale essa fé, só Deus sabe quantas orações balbuciadas eu fiz, só Deus sabe. Eu não vou permitir. Mas pastor, o lugar que eu estou hoje é péssimo. Quando você entender que não é o lugar, mas é a voz que você ouve, e você pode estar do lado de gente ruim, você pode estar morando numa casa péssima, você pode estar morando num lugar terrível, você pode estar totalmente transfigurado, jogado num puxadinho atrás do nada. Se você entender hoje que estou pregando aqui hoje, que o que muda a sua vida não é o lugar que te colocaram, o que muda a tua vida é a voz que você ouve. Há uma voz que muda tudo, e eu preciso conhecê-la, e eu preciso entendê-la. Quando Samuel deita, e ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus falou com Samuel. Sabe o que ele falou? Samuel 3:11. Na quarta vez. Mas Deus só falou quando ele parou de visitar o quarto do passado. Tem que ter muita força para ficar no presente. Deus disse: e o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, desde o começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência.
Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Verso 16. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda nada de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que ele lhe parecer melhor, o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, quem estava com ele? O Senhor estava com ele, com todas as suas palavras, que em todas as suas palavras se cumprissem. Observe, Samuel está num ambiente velho, um ambiente que Deus não visita. Ele vai para o quarto velho, Deus o chama, mas quando ele decide ouvir a voz de Deus e falar no quarto dele, fala Senhor. Quando ele dá uma atenção a Deus no quarto que ele está, encarando a vida que tem, Deus fala com ele. E olha que lindo, depois que Deus falou com Samuel no quarto dele, Samuel não retorna para o quarto do passado, ele simplesmente fica ali. Porque quando Deus fala comigo, parece que o garoto que mora em mim aprende a ouvir a voz de Deus e entende que eu não preciso visitar lugares velhos mais. Ele ouve Deus e acabou o assunto. Quando você aprende a ouvir a Deus, você não tem necessidade de retornar para os quartos velhos. Quando você aprende a ouvir a Deus, você não retorna, você não retorna, você não retorna. Quando você aprende a ouvir a Deus, você sabe que o que vale é o que está acontecendo comigo agora. E Deus não está procurando sacerdotes, Deus não está procurando homens maduros que sabem tudo, mas Deus está procurando meninos para restaurar a presença dEle. E meninos aqui eu me refiro a corações de meninos. Deus não está procurando bispos, pastores, apóstolos, crentes velhos, mas Deus está procurando pequenos Samuéis, que ainda são inexperientes, mas conseguem dizer: fala Senhor, restaura algo através de mim. Samuel ouviu a voz de Deus e depois de ouvir ele foi dormir, e na manhã seguinte, quando ele acordou, ele não saiu do quarto mais como um garotinho perdido, ele não saiu do quarto mais como um menininho que não sabia mais o futuro, que tinha que ir no quarto velho perguntar para o sacerdote o que fazer, mas ele sai do quarto com uma palavra. Ele sai do quarto com uma palavra. E qual é a palavra que Deus disse a ele? Comunique ao velho o fim do velho. Comunique ao quarto velho que os seus dias estão contados. Você não vai mais ao quarto velho perguntar o que ele quer. Você não vai mais ao quarto velho perguntar o que ele acha. Mas você vai ao quarto velho dizer que os dias dele estão contados, que um novo tempo vai nascer, que uma nova era vai chegar, que um novo mover virá, que um novo óleo descerá. Saia do teu quarto, encontre o velho, encontre o sacerdote Eli e diga a ele: você ainda é um garoto, Samuel, você ainda é um garoto. Poucos respeitam garotos, poucos ouvem garotos, mas não tenha medo, não tenha medo de falar, porque a palavra que você carrega te protege. Ele não vai fazer nada contra você, ele não vai colocar um dedo em você. Ele é um grande sacerdote, famoso, e você é um menininho ainda. Mas aqui o menininho que carrega uma palavra, ele põe uma autoridade de joelhos. O menininho que carrega uma palavra, pode ser Eli, pode ser os filhos dele, pode ter broches, pode ser condecorações, pode ter as 12 pedras no pescoço, pode ter anéis sacerdotais, mas um garoto que carrega uma palavra tem autoridade. Um garoto, e sai o menininho, e o Eli vai logo de manhã: fala para mim, você não voltou no quarto velho, você não voltou. Ele falou com você? Ele falou. E o que ele falou? Conta para mim, não me esconda nada, hein? Não me esconda nada, que se você me esconder, você vai pagar um preço. E a Samuel abre a boca dizendo: Deus mandou te dizer, Eli, que ele vai acabar com você e com a sua família. Um novo tempo vai acontecer. E sabe o que é lindo? Ele ouve aquilo
Imagine você conviver com um garoto. Deus não matou Eli naquele momento. O sacerdócio de Eli não acabou ali. Ainda passaram anos, onde Samuel morou junto com o velho. Por isso que eu digo, não é o lugar que muda a sua vida, mas é a voz que você ouve. Samuel continuou crescendo num templo onde Deus não falava, diante de um sacerdote que Deus não usava, tendo práticas ruins. Porém o Senhor estava com Samuel, e Eli não poderia tocar em Samuel, porque aquele que carrega uma palavra, ainda que esteja num lugar corrompido, com valores corrompidos, a palavra o sustenta. Há uma voz que tudo muda. Há uma voz que ergue um garoto e lhe dá autoridade. Cuidado para você não querer ter autoridade onde os homens aplaudem. A grande autoridade está no presente. Saber que Deus está me chamando. Eu não vou visitar o quarto do passado. Deus está me chamando. Na noite escura, Deus está me chamando. Samuel, ei, você mesmo, menininho assustado. Ei, você mesmo, menininho. Eu estou atrás desse coração de menino aí. Eu estou atrás desse coração assustado. Eu estou atrás. Porque os grandes já não me ouvem mais. Os grandes já só se ouvem. Aqueles que um dia me ouviram não querem mais me ouvir. Se acostumaram demais com a igreja. Se acostumaram demais. Aqueles que um dia aprenderam a reconhecer minha voz não se interessam mais por elas, mas você não. Você é inexperiente, você ainda é um garoto. Mas eu vou te dar autoridade se você ouvir a minha voz nessa noite escura e ficar aí, não visitar mais o quarto do passado. Eu te darei autoridade. Você precisa entender que quando você ouve Deus, você sempre será uma ameaça para o velho. Mas você, quando ouve Deus, não precisa ter medo do que vão fazer contra você. Eu vou te dizer uma coisa: confie em Deus. Confie na voz de Deus. A voz de Deus é o seu escudo. A voz de Deus é a sua proteção. A voz de Deus é o seu baluarte. Confie na voz de Deus. Confie. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O milagre vira milagre porque Deus está lá. E é por isso que eu entendo Paulo quando diz em 1 Coríntios 13:11: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, e quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando Samuel conta a Eli o que vai acontecer, a palavra guarda a vida de Samuel. Quando Samuel diz: olha, Deus vai acabar com o seu sacerdócio, Eli, o que Deus falou para Samuel, o guarda. Sabe quem tem autoridade? Sabe quem tem autoridade? Quem ao invés de sair do quarto, indo para o quarto antigo, querendo consultar o passado e morre, é aquele que sai do seu quarto só para anunciar a palavra de Deus. Sai do meu quarto para dizer o futuro. Satanás, você está aqui na minha casa hoje, mas eu vou dizer qual é o seu futuro. O seu futuro é debaixo dos meus pés. Eu vou olhar para aquela crise e eu vou dizer: eu ouvi Deus no meio dessa crise. Eu vou dizer: crise, pode arrancar o que você quiser, mas eu sei que o seu futuro é gerar um grande testemunho para a glória, para o nome do meu Deus. Eu olho para essa dor de cabeça, para essa enfermidade, e eu digo: pode me massacrar, pode tacar em mim analgésico, pode tacar em mim anti-inflamatório, pode fazer quimioterapia, eu sei como essa doença acaba. Ei, Samuel, pode continuar sem Deus, pode deixar teus filhos prevaricando, não tem problema não, o templo ainda está arrebentado, eu não vejo Deus aqui, mas eu ouvi Deus, e não é o lugar, é a voz, é a voz, é a voz, e a voz me potencializa, a voz me mudou. Eu sou um menininho ainda, minha voz ainda é fina, eu sou baixinho, você entende muito mais do que eu, mas eu escutei Deus no meu quarto, eu escutei Deus na minha madrugada,
madrugada fria, eu escutei Deus na minha noite de choro, eu escutei Deus, eu me resisti à tentação de ir para o quarto do passado, eu resisti à tentação de voltar para as experiências velhas, eu resisti à tentação de olhar para aquele que um dia ouviu a Deus, mas não ouve mais. E eu não quero ouvir experiência de ninguém, eu quero ouvir aquele que me conhece, eu quero ouvir aquele que me conhece. Não é torcida organizada, não é ninguém vai entender, não. Samuel, fala Senhor, porque a voz de Deus nos torna adultos, e a voz de Deus nos dá autoridade. Há uma voz que tudo muda. Sabe esse cheiro de droga que tem na sua casa, porque as pessoas estão sendo usuárias? Sabe essa atmosfera terrível, quando você acorda pela manhã e você percebe que teve confusão? Sabe quando você está nessa casa que você vê que um agride o outro, o pai agride a mãe, esse lugar que você fala: como que eu posso ir para a igreja? Como é que eu posso ter cabeça para me manter firme morando onde eu moro? Talvez você é um Samuel hoje. A tua vida é um milagre, a sua salvação, a forma como você encontrou Jesus é um milagre. Você sabe que é um milagre. Você é o filho da Ana, o improvável. Era para você ser como seus irmãos, era para você ser como suas tias, sua mãe, mas de repente Deus gerou um milagre. E você está dizendo: nossa, como tem sido difícil me manter um milagre no lugar que eu vivo, com as pessoas que eu vivo. E você tem pedido a Deus uma casa nova, uma família nova. Nunca é o lugar, é a voz. A grande formação de Samuel foi num templo corrompido. Mas quando ele entendeu que no quarto dele havia uma voz, o Senhor estava com ele. Ouça a voz de Deus. Há gritos aí na sua casa, há confusão, agressões, e você fala: eu não sei até quando eu vou continuar. Eu sei que eu comecei bem, pastor, comecei bem, mas eu não tenho mais força, porque está tudo em casa. Eu não consigo nem ler a Bíblia mais. É um funk, é bebida, é um desrespeito, é uma afronta. Mas há uma voz, Samuel, eu não falo mais com ninguém aqui, mas por tua causa eu vim, filho. Samuel, eu não uso mais ninguém aqui, Samuel. Eu não quero, mas por você, menino, eu vim. Me ouça, fica aí. Nada acontece por acaso. Fica aí, filho. Ouça minha voz. Para de ir para o quarto do passado. A única coisa que o passado vai dizer é: durma que passa. Dorme que passa. Não durma não, me ouça, eu quero falar contigo. Há uma verdade que eu vou colocar no seu coração. Através de você um avivamento virá. Através de você eu vou restaurar o meu óleo. Através de você, não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas fica com essa palavra. Ainda que por alguns anos ainda nada mude fora de você, ainda que o lugar ainda seja o mesmo, mas ouça o que eu estou falando. Eu vou cumprir o que estou te prometendo. Eu vou restaurar o sacerdócio, eu vou restaurar a alegria, eu vou restaurar a paz, eu vou restaurar. Há uma voz que muda tudo. E você vai andar ainda no deserto com cara de quem veio do manancial. Você vai andar ainda em meio à fornalha com cara de alguém que está vendo uma vida refrescante, porque não é o lugar, é a voz. Há uma voz que muda tudo. Há uma voz que muda tudo. Há uma voz no quarto ao lado a morte, mas Deus está falando comigo. A minha mãe quer se matar, meu pai quer morrer na cachaça. Quem é a esperança para trazer o avivamento? Deus está falando comigo. Eu não sei muito ler a Bíblia ainda não, mas Deus está falando: Samuel. E hoje eu vou dizer: cala a boca, passado, cala a boca. Ele fala: Senhor, que o teu servo ouve.